infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus, amados. Amém? Estamos transmitindo ao vivo para todo São Paulo, para todo o Brasil. Amém? Interior de São Paulo. Acredito que vários países têm fácil conexão conosco nesse momento. Que Deus possa abençoar a cada um nesse momento. Mais uma vez eu aviso os irmãos. Deixo um recado que estamos com o irmão Francisco, pastor Francisco, do estado do Ceará, meu amigo de mais de 30 anos, Cidade Jardim. Amém? Eu vou trazer uma palavra rápida para os irmãos, e logo o irmão assumirá a plataforma logo em seguida. Amém? Então nós vamos ler aqui em Mateus 19, versículo 16. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Mateus capítulo 19, versículo 16 a seguir, está escrito: Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhes: Não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe ele, disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por essas pequenas palavras que serão entoadas, serão ditas aqui, ó Pai. Peço pelos meus irmãos que aqui estão. Peço pelos teus filhos, Senhor. Pai Santo, que a sabedoria desse mundo, ó Deus, é loucura para ti, ó Deus. E a sabedoria do Senhor é loucura para o mundo, ó Pai. Então nós preferimos ser loucos ao lado da tua palavra, Senhor, do que ser sábios e inteligentes para o mundo. Abençoe esse culto nesse momento. E abençoe meus irmãos, que eles possam, ó Deus, entender o recado do Senhor para seus filhos. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor.
Podem sentar, irmãos, para uma rápida palavra. Aqui em Mateus 19, vocês observam que esse moço rico, ele se aproximou de Jesus. Ele disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você conhece os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Jesus citou os mandamentos. Ele diz: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Esse moço era muito rico. Mas eu não estou falando da riqueza material. Ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Vocês observam que esse moço ele era muito rico. Ele conhecia as escrituras. Ele era rico em conhecimento. Não é de bens materiais que Jesus estava falando com ele. Se vocês pararem e entender essas coisas, eu creio que essas coisas farão com que vocês cresçam mais e mais espiritualmente. Mais e mais. Jesus não estava falando de casa, de terra, de carro. Jesus estava falando da riqueza. Ele era rico. Da riqueza espiritual que ele tinha. A riqueza do mundo. Como muitas denominações têm. Riquezas do mundo. Eles são ricos. E esse espírito do rico foi profetizado que se manifestaria nesse último dia que vocês estão vivendo. Mas aonde está escrito isso? Em Apocalipse. Vamos dar uma passada rápida. Vou acelerar para passar depois para o nosso querido irmão. Esse espírito, ele tinha que voltar novamente. Porque a palavra de Deus tinha que se manifestar de novo. Esse espírito tinha que estar de volta nas pessoas. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 ao 18 está escrito. Essa é a igreja de Laodiceia. Observa. Como dizes, rico sou. Observa que a igreja é rica. Ela não precisa do evangelho, da palavra. Ela não precisa da doutrina. Ela é rica, ela já tem um conhecimento. E os filhos de Deus foram chamados nesse tempo final para jogar essa riqueza fora. Vocês não precisam dessa riqueza. Olha o que a palavra está dizendo. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças. Observa isso. Você agora precisa de uma outra riqueza, que vem de Deus mesmo para você. Você vai se tornar rico do lado espiritual, do lado da palavra de Deus. Porque esse espírito se manifestou para tirar você da palavra de Deus. Para tirar você desse grande vínculo que Deus quer fazer com você. Que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. E roupas brancas para que te vistas. É isso que está assim na Bíblia de vocês? E não apareça a vergonha de tua nudez. E que unja teus olhos com colírio, para que vejas. Então, essas pessoas que têm essa riqueza espiritual do mundo, elas não vão estar contentes com a palavra de Deus, porque elas são ricas. William Branham, as palavras que o William Branham tem trazido para você, não eram a palavra de riqueza mundana, mas era a palavra de Deus, a riqueza de Deus para você. Mas para você receber essas coisas, você tem que se esvaziar das coisas do mundo. Você tem que se libertar das coisas do mundo.
todos os homens que andaram nessa terra, eles precisaram se desfazer disso. Eles precisaram se desprender dessas coisas. Apóstolo Paulo, ele era um homem rico. Ele era muito rico. Mas só que quando Deus, a palavra se manifestou diante de Paulo, Paulo teve que ir para o deserto da Arábia, ficou 3 anos e meio lá, para poder se limpar, tirar aquela riqueza do mundo, de seu interior, para que ele pudesse ser cheio da palavra. O William Branham chega a dizer que Paulo e a palavra se tornaram um. Da mesma forma que você e a palavra hoje se tornam um. Amém. Jesus, ele era um com Deus, porque Deus habitava nele. Ele se tornou um com o Pai. E se nós somos irmãos de Jesus, Jesus não é seu pai. Jesus é seu irmão. Jesus tem um Deus e você tem um Deus, que é o mesmo Pai de Jesus. Amém. Você saiu da mesma fonte que Jesus saiu. É por isso que ele disse, não me toques, que eu ainda não fui para meu Pai e vosso Pai. Jesus tem um Deus. Amém. Você não pode ser unicista. Jesus tem um Deus. Jesus era o Filho de Deus. Deus não morre. Amém. William Branham nunca sustentou uma doutrina unicista. Você foi chamado para se libertar disso. Então todos esses homens, Moisés era um homem rico. Moisés, ele nasceu para governar. Mas só que aquela riqueza não servia diante de Deus. Não servia diante de Deus. Olha o que o William Branham fala sobre Moisés. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para passar para os irmãos. O William Branham disse, posso me lembrar de como Moisés, um grande erudito, ele era tão inteligente que podia ensinar a sabedoria aos egípcios. Olha a inteligência, olha a riqueza, olha o tanto que Moisés era rico. Eu não vou me prolongar aqui, mas o mensageiro tem dito que Moisés, ele podia ensinar tanto os egípcios quanto os hebreus, o conhecimento que ele teve. Mas só que aquele conhecimento, aquela riqueza que Moisés tinha, não servia diante de Deus. Moisés precisou ir para um deserto, ficou 40 anos no deserto, para que Deus pudesse tirar toda aquela sabedoria, tirar toda aquela riqueza do mundo dele, para que a riqueza de Deus pudesse estar nele, para que Moisés e Deus se tornassem um. E essa mesma coisa tem que se repetir hoje. É por isso que esse espírito que está hoje em Laodiceia, que diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tem falta. Eles não precisam. Por que esse Espírito se manifestou? É porque o Espírito de Deus está aqui hoje, para que Deus possa colocar a riqueza dele em você. Mas para isso você tem que se esvaziar. O cristão tem que se esvaziar para ser cheio de Deus. Para ser cheio de Deus. É uma pequena parte, irmão Francisco. É uma pequena parte que consegue se desvaziar, tirar todas essas sujeiras. Observa uma fonte quando ela está jorrando. Ela não jorra sujeira, só sai água limpa de dentro dela. A sujeira que tinha em volta já saíram todas. E se nós somos pequenas fontes, como que o irmão Brana disse, só tem que jorrar água limpa de você. É lavagem da água pela palavra. É a água pura da palavra que tem que sair do cristão. Amém, amados? Só vou dar uma repassada aqui numa mensagem do irmão Brana. O irmão Brana disse na mensagem, porque não somos uma denominação. Ele disse, agora, isso é duro, mas qualquer coisa que ensina contrária a esta Bíblia é falso profeta. Não me importa quão polida possa ser, ou quão bonita, quanto polido possa ser aquilo. É uma falsa profecia. Isso mesmo. Tudo está bem. Olha o que as igrejas falam para você. Tudo está bem, desde que você tenha seu nome no livro. Você pode ter seu nome em 1 dúzia de livros. Se você não estiver no livro da vida, você está perdido. Olha o que o William Branham disse. Cada igreja, ela vai vir aqui que a gente vai colocar o seu nome aqui.
Ele disse, você pode ter seu nome em todos os livros, 1 dúzia de livros, mas se o seu nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, você está perdido. Então a sua vida, a minha vida hoje, a vida de vocês hoje, está retratando se o seu nome estava no livro da vida do Cordeiro ou não. A atitude que eu tenho com a palavra de Deus hoje, o respeito que eu tenho com a palavra de Deus hoje, isso vai mostrar se o meu nome estava lá ou não. Observa isso, se o seu nome está lá, você vai dar frutos da palavra. Você vai se tornar um com Deus. Jesus, ele saiu do Pai. Por isso que ele se tornou um com o Pai. Porque ele já estava com o Pai antes. E se você estava com o Pai antes, Deus já tinha um contato com você. Não tem como ele não ter um contato novamente. Porque você estava nele. Deus é incompleto se você não voltar para ele. Amém? Você pode ser você pode ser extremamente bom. Observa, a pessoa está na igreja, ela acha que ela está salva. O William Branham disse, você pode ser extremamente bom. Pode ser tão leal, limpo, digno, quanto possa ser. Isto não terá nada a ver com o assunto. Ou o homem ele nasce de novo, ou ele fica nessa vida. Ou ele muda a sua natureza, está entendendo? Ou ele ficará aqui. Ou ele ficará aqui. O irmão Brana, teve uma pessoa, o irmão Francisco, o irmão Brana, ele sempre pegava conselho dessa pessoa. O irmão já ouviu falar no doutor Liveio? No irmão Liveio? Eu vou citar uma mensagem aqui antes de passar para o irmão. Como que esses dois homens andavam? Como que esses dois homens andavam? Mensagem cisternas rotas. O irmão Brana disse, hoje eu estava conversando com meu bom amigo, o doutor Liveio, o qual está presente agora. Ele é um teólogo e tanto. O irmão Liveio não era teólogo. É bom sempre a gente avisar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre isso. Ele não era um teólogo. O irmão Brana chamava ele de teólogo por um respeito que o irmão Brana tinha com o irmão Liveio, por causa do conhecimento profundo que ele tinha das Escrituras. É importante a gente dizer isso. Ele continua falando sobre o irmão Liveio, sobre eles. Ele diz, e assim, nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre as Escrituras. Eles discutiam, não é brigavam, eles discutiam um assunto sobre as Escrituras. Muito inteligente. Ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. O que você acha, irmão Brana, da evidência do Espírito Santo? O irmão Liveio e os dois conversando. Eu perguntei, era falar em língua? Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso. Ele disse, o que o irmão pensaria ser a evidência do Espírito Santo? O irmão lhe veio perguntando. O irmão Brana disse, eu disse, mas para ele, a mais perfeita evidência para mim do Espírito Santo é o amor. Por irmão Brana, a evidência do Espírito Santo era o amor. E assim fomos falando sobre isso. Ele e o irmão Liveio. E assim eu e o irmão Liveio fomos falando sobre isso. Quer dizer, eles continuaram o assunto. O irmão Brana, ele era tão humilde que ele parava para ouvir o irmão Liveio. Para ouvir o que o irmão Liveio tinha para falar para ele. Aí você conversa com certos pregadores da mensagem,
Você vai falar alguma coisa do irmão Oliveira, eles ignoram. Sabe por que eles ignoram? Porque não tem o mesmo espírito que estava em William Branham. Não tem o mesmo espírito. E assim fomos falando sobre isso. Então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Ele continuou pregando que a evidência do Espírito Santo era o amor. O irmão Branham pregando. Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. Aí Deus chegou para o irmão Branham, falando para o irmão Branham que não era o amor. A evidência do Espírito Santo. Mas o que é a evidência do Espírito Santo, então? Ele disse, a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Então, se o irmão consegue receber a palavra, essa é a evidência do Espírito Santo. Se eu chegar e apresentar a mensagem do jeito que ela é, do jeito que o irmão Branham ensinava, e a pessoa não crê nisso, ela não tem a evidência do Espírito Santo. Se ela pegar e ir atrás de outra pessoa para querer aprender, ela não tem a evidência do Espírito Santo. É isso que o William Branham está dizendo para você aqui. É isso que ele está dizendo. A coisa mais difícil, o irmão Branham tem falado nessa mensagem aqui, é você crer no homem. Eles podiam crer em Deus, eles podiam crer em Jesus, mas eles não podiam crer no homem. Eles não podiam crer. Então, nós somos chamados nesse tempo aqui para você crer no homem. O anjo disse para o irmão Branham, se você fizer com que as pessoas creiam em ti. Olha o que o William Branham disse na mensagem Moisés. Essa mensagem não foi traduzida ainda. Essa mensagem ainda está no inglês. O irmão Branham disse nessa mensagem, agora, quando o anjo do Senhor veio, a vosso servo aqui, falando sobre ele disse, se você fizer com que as pessoas creiam em você, não é crer em Deus não, viu? Não é crer em Jesus não. O anjo estava falando para o William Branham, se você fizer com que as pessoas creiam em você. Aí o William Branham disse para você assim, ó, agora, aí está uma coisa difícil. Sabe o que é difícil? Porque as pessoas não creem. Elas olham para o pastor dela como se fosse mais uma. E perde Deus naquele exato momento. Ou a igreja tem respeito pelo líder que ela tem, ou ela morre ali mesmo. Isso não são palavras minhas. Isso é a palavra do profeta. Se você fizer com que as pessoas creiam em você. Agora, aí está uma coisa difícil. Se você conseguir com que as pessoas creiam em você. Aí ele diz, quantos creem em Deus? Amém? Quantos creem em Deus? Todos levantaram a mão. Todos vocês, não é mesmo? Você crê em Cristo. Você crê no Espírito Santo. Agora, essa não é a questão esta noite. Estou feliz por você fazer isso. Isso faz de você um cristão. Quando você crê em Jesus. Quando você crê em Deus. Ele está dizendo, isso faz de você um cristão. Mas não é isso que estou tentando levar você. Você agora. Eu chegarei nisso ao fazer o chamado de altar. Você deve crer neles mesmo. Neles quem? Em Jesus. Em Deus. Você deve crer neles. Se você não estiver em conexão com eles, você nunca saberá isso. Mas contanto que você creia neles, você ainda tem que acreditar que eu estou dizendo a verdade. E que eu digo a verdade. Jesus era
Jesus estava, suas mãos estavam presas, estavam atadas para qualquer milagre, ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de milagre. Por que isso? Porque o povo não acreditava nele, porque era um homem que estava ali. Jesus, ele fez milagres em diversos lugares. Mas você sabe aonde ele não pôde fazer nada? Aonde tinha pessoas que conheciam ele. Eu e o irmão Francisco, a gente se conhece há muitos anos. Então uma pessoa, se eu for lá na cidade de Itatiba, as pessoas, elas me conheceram, mas elas não me conhecem mais. Aí elas vão me julgar pela pessoa que elas me conheceram. Mas vocês que congregam comigo, vocês não têm direito de me julgar pelo que eu fui. Ou vocês creem que o homem foi mudado, ou vocês perdem o que Deus está fazendo agora. Meu ministério, lembrando disso, é declarar que Ele está aqui. Então, se Deus está aqui, e se você não respeita o vaso que Deus está usando, você perdeu Deus ali mesmo. Então, eles não podiam crer nele. As mesmas pessoas que acreditavam em Deus o mataram. Isso está certo? Porque mais que acreditassem em Deus, eles eram muito religiosos, ortodoxos, muitos religiosos. Eles creram em Deus, mas crer nele? Ah, não, isso era demais. Um homem, eles não podiam crer em Jesus porque ele era um homem. É um homem que está falando para vocês aqui. Eu vou sair daqui e vou dar lugar para um homem falar a palavra aqui para vocês, que é o irmão Francisco. Então, se você olhar para o irmão Francisco, como o irmão Francisco que você conheceu há 30 anos atrás, você está livre de receber alguma coisa de Deus. Eles podiam crer, eles não podiam crer em nenhum homem. Eles podiam crer em Deus. E esta noite, muitas pessoas podem crer em Deus, com certeza. Você crê em Cristo, você crê no Espírito Santo e assim por diante. Mas quando um homem vem a você e diz algo, isso é difícil de acreditar. Não sei se posso crer ou não, amigo. As pessoas dizem para você. Assim é onde está. Vê? Esta é a razão pela qual Deus não pode o quê? Não pode fazer nada pela pessoa. Esse é o motivo pelo qual seu pastor, às vezes, quando o seu pastor vem até você, a razão pela qual ele não pode ajudá-lo, você tem que ter fé em seu pastor. Como que um pastor vai ajudar um membro que não tem fé? Como que o pastor vai ajudar um membro que ele é o último a saber o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque eles não creem. É porque eles têm muita riqueza. Eles adquiriram muita riqueza e não crê que aquele simples pastor que eles têm é o suficiente para chegar e direcionar o caminho para eles. Observe que quando as pessoas têm uma igreja grande, quando ela tem problema, aí eles procuram o pastor. E está certo, o pastor está ali para auxiliá-los, para ajudá-los. Mas e quando o pastor tem problema, tem dificuldade? Quem é que vai ouvi-lo? A palavra diz confessar seus problemas, suas necessidades uns aos outros. Então nós estamos aqui para zelar um pelo outro. Você tem que crer que ele é um homem de Deus, enviado por Deus, para fazer essas coisas por ele. Amém? Deus é maravilhoso. Deus tem colocado sempre uma válvula de escape para os filhos dele. Mas sempre tem aqueles que passarão por alto e não enxergarão o que Deus está fazendo. Amém? Eu vou passar para o irmão Francisco. Acredito que já está bom. Vamos cantar Somente Crer para receber o irmão Francisco nesse momento, amados? Somente